faça as honras da casa. Eu conheci a Denise fazendo licenciatura, fazendo uma disciplina na Faculdade de Educação da USP. Eu estava estudando política e organização da educação brasileira básica e ela era minha professora e toda aula eu pensava, nossa, mas tem tudo a ver com o GIC, como as discussões são confluentes, que legais as coisas que ela está trazendo. E fui cutucando aqui no GIC toda hora, ai, a Denise, a Denise. Aí teve um pessoal falando, verdade, a Denise, já ouvi falar, o trabalho dela é legal. E aí eu acho que ela se apresenta melhor e eu tô mais apresentando assim como eu trouxe o nome dela e acho que ela fala melhor de si mesma do que eu. E obrigada por ter aceitado o convite, Denise. Eu atualmente sou professora da Faculdade de Educação da USP, mas trabalhei quase 20 anos numa organização de educação popular e direitos humanos chamada Ação Educativa. Eh, Também fui coordenadora de uma rede chamada Campanha Nacional pelo Direito à Educação, também coordenei essa rede. Sou uma educadora popular feminista, morei na Amazônia, circulei pelo Nordeste. Então minha experiência um pouco combina a atuação em escolas, comunidades, o desenvolvimento de metodologias participativas e ativas, e o plano da pesquisa e da incidência política, né. Nos últimos anos, eu coordenei 2 articulações, uma principalmente nesses anos de terríveis que nós passamos, eu coordenei uma articulação contra o ultraconservadorismo na educação, reunindo entidades de educação, direitos humanos, entidades do movimento negro, feministas, centrais sindicais e setores religiosos progressistas comprometidos com a laicidade do Estado, né. Então essa articulação, ela construiu várias ações, eh, para tentar barrar, né, os efeitos desse movimento, a atuação desse movimento na educação, que foi, a gente pode dizer que a área prioritária dos ataques, né, eh, desse movimento, né, desses grupos, desse fenômeno ultraconservador, na educação que recebe vários nomes, né, mas que a gente, tem chamado de movimento ultraconservador, né. Essa articulação ela atuou em 3 grandes frentes, uma frente criando, redes de apoio às escolas, um manual de defesa contra a censura nas escolas, orientações jurídicas, pedagógicas e políticas para lidar com o fenômeno nas escolas, que um fenômeno que gerou perseguições, censura e principalmente autocensura, do professorado, né, no professorado. Essa nossa articulação também atuou muito junto ao STF, principalmente por meio dos chamados amicus curiae, que é um instrumento quando a sociedade apresenta argumentos para subsidiar julgamentos do STF. Nós tivemos 15 ações do STF que trataram de leis inspiradas no movimento Escola Sem Partido e atuamos, né, com amicus curiae, também com apelos públicos, com várias frentes aí de sensibilização dos ministros e obtivemos vitórias importantes nos julgamentos de 10 dessas ações em 2020. E também atuamos, no Congresso Nacional, em especial, para barrar o projeto de educação domiciliar, eh, que foi, né, foi declarado como prioridade máxima pelo Bolsonaro para a educação, então fizemos muitas ações, perdemos a batalha na Câmara, mas consideramos que também, houve uma grande vitória no sentido de ampliar o debate, eh, público sobre os riscos envolvidos nessa proposta, que até então, mesmo para setores de esquerda, essa proposta de educação domiciliar, ela estava sendo assumida como uma proposta inofensiva e, eh, com pouco impacto, né, mas eu acho que por meio de várias ações, a gente conseguiu também criar um abaixo-assinado com 400 assinaturas institucionais, uma pesquisa também com o Datafolha mostrando
a posição contrária da população à educação domiciliar. Então, fizemos muitas coisas, para tentar barrar e estamos acompanhando atentamente a tramitação do projeto de lei no Senado, também incidindo nesse processo, né. Então eu atuei nesses últimos anos à frente dessa articulação, que teve também o apoio do Fundo Malala. Eu sou uma ativista da Rede Malala, né, e que reúne ativistas que atuam contra o fenômeno fundamentalista em vários lugares do mundo. E, também atuei nesses anos numa outra frente que eu vou falar para vocês que está, no meu entender, assim, muito articulada a essa do ultraconservadorismo, que foi uma frente, intersetorial, juntando movimentos, articulações contra, o teto de gastos, né, eh, a economia de austeridade, né, e que sufocou o financiamento da área da educação, mas também das várias políticas sociais e ambiental, né. Então, na minha cabeça, como eu vou assim, falar um pouquinho para vocês, tudo isso, essas 2 frentes estão articuladas e também muito articuladas no campo educacional, né. Então, eu venho dessa história, como eu acho que eu falei já, fiz mestrado e doutorado na Faculdade de Educação, faço pós-doc atualmente na UFMG, com a supervisão da professora Nilma Lino Gomes, que foi ministra de Igualdade Racial, né, e que é uma referência no debate sobre relações raciais na educação. E, bom, e atuo aí nessas frentes. Lá na faculdade, neste momento, eu estou responsável muito pela agenda, pelas disciplinas de diversidade na educação, política educacional e educação de jovens e adultos. Bom, falei um pouquinho para vocês aí me apresentei um pouquinho mais e pensei, falar para vocês um pouco, eh, sobre, esse fenômeno e essa desconstrução do direito à educação nesses últimos anos, né, mas também, aonde as brechas, a esperança, a potência desse nosso momento, né. Pensei em falar um pouco sobre isso, depois falar um pouquinho desses meus estudos aí, em especial aí desses textos que eu mandei. Tá, então vamos lá. Pensei assim, primeiro, começar, né, falando que nós vivemos nos últimos anos essa inúmeros ataques à educação, né, inúmeros ataques, e inclusive uma desconstrução da ideia da educação como direito humano, né. Então esses ataques, ao direito à educação, eles tiveram, assim, eu costumo, destacar 3 grandes eixos, né. Um eixo que foi o esvaziamento do Plano Nacional de Educação, de todas as instâncias, né, que estavam ali atuando na perspectiva do enfrentamento das desigualdades educacionais. Então, a gente teve o fechamento da Secadi, né, que é a Secretaria de Diversidade do MEC, tivemos de vários programas, né, tivemos também o esvaziamento da produção de informação, tanto pelo INEP, pelo IBGE, né. Então, nós temos aí e com destaque para esse esvaziamento do Plano Nacional de Educação, essa lei aprovada em 2014, que nós atuamos muito, pela aprovação do Plano Nacional, que nasce muito também das conferências nacionais de educação. Ele não conseguiu ser tudo aquilo que a gente queria, mas com certeza ele traz, né, aí muitos avanços, é o instrumento, acredito, mais avançado da política educacional brasileira desde, né, aí dos nossos desde que o país, né, ele é fundado. Então o plano ele foi extremamente esvaziado, não só o plano na área da educação, mas o planejamento público em geral, né, nas várias áreas, sociais, ambiental, né. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo da desconstrução foi a proliferação, a promoção, né, de propostas, de viés ideológico ultraconservador, muito na perspectiva, né, de uma
educação para a obediência a uma ordem desigual, então não houve ali só a destruição de programas, de conquistas das últimas décadas, mas um esforço de promover um projeto de educação, né, e de reorientar a política educacional para essa perspectiva, né, de uma educação para obediência a uma ordem desigual, né. E aí nós temos várias frentes, né, desse fenômeno, que envolve aí todo o movimento Escola Sem Partido, com as suas variáveis, né, esse movimento que nasce em 2004 e vai, né, avançando com várias alianças. Em 2009, esse movimento vai fazer aliança com setores religiosos fundamentalistas, que saem fortalecidos do processo do Acordo Brasil-Vaticano de 2009. Aí nós vamos ter uma segunda camada de alianças em 2013, com esse movimento se aliando a grupos ultraliberais, e depois uma quarta camada de alianças envolvendo setores militares. Então nós temos aí um movimento um movimento, suas, né, variáveis, com uma capacidade muito grande de se transformar em um movimento com conexões transnacionais, que depois eu posso retomar aqui. Então, um movimento que faz parte de uma revitalização da extrema-direita, né, não só no Brasil, não só na América Latina, mas em outros países do mundo, né. Então, esse segundo eixo vai envolver as propostas da educação domiciliar, militarização das escolas, a promoção desse discurso da ideologia de gênero, né. Vamos ter também várias ações de mudanças curriculares, também de viés autoritário, né, de ataque a uma perspectiva crítica da história brasileira, o negacionismo da ciência, né. Então são várias frentes, né, que vão uma capacidade muito grande de se transformar e de multiplicar pautas, promover, né, ações, leis antigênero, o combate à linguagem neutra de gênero, várias ações. Então esse é o segundo eixo, né, que eu chamo desse viés ideológico ultraconservador, né, promoção de propostas. E o terceiro é o sufocamento do financiamento educacional, né, então a gente vive um sufocamento não só do financiamento educacional, mas das políticas sociais e ambiental, pelo teto de gastos, né, que é esse mecanismo aprovado por meio da emenda constitucional 95, em dezembro de 2016, que vai ser considerado pela ONU a medida econômica mais drástica contra direitos sociais do planeta. E a austeridade, essa política econômica de austeridade, que prevê o Estado mínimo, redução do Estado, né, redução drástica do Estado na garantia de direitos constitucionais, mas ele não só reduziu, cortou recursos da área econômica, mas estabeleceu mecanismos de drenagem de recursos públicos para o mercado financeiro, e aí a gente vive, né, uma concentração de renda assustadora nesses anos, né, o aumento das desigualdades de forma, né, avassaladora. E esse processo, a política econômica de austeridade, como aqui no Brasil, mas em outros países, tem um livro, muito muito bom, muito famoso, chamado Austeridade Mata, que apresenta estudos do impacto de políticas econômicas de austeridade em vários países, na área da saúde. Eh a política de austeridade ela sempre vem junto com a contenção de conflitos sociais. Ela precisa estar associada à contenção de conflitos sociais, porque a desigualdade vai crescendo de tal forma, e com ela a violência, que ela precisa de políticas de contenção de conflitos. E aí a gente vai ter, né, nesses anos todos, o crescimento do encarceramento em massa, ainda mais, né, que o Brasil já é um país que tem, né, uma tradição de encarceramento em massa, em especial da população negra, da juventude negra. Esse encarceramento vai crescer, a gente vai ter o crescimento da violência policial, e aí com destaque para o genocídio da juventude negra, denunciado pelos movimentos negros. A gente vai ter o crescimento das internações psiquiátricas,
do crescimento, né, da compra, né, de aparelhos de eletrochoque nos últimos anos, denunciado inclusive pelo Ministério Público Federal. Nós vamos ter criminalização de movimentos sociais, né, então nós vamos ter né, essa essa esse e essa movimentação que tem a ver, né, com a contenção, a contenção, de conflitos sociais diante do crescimento do desespero, do desemprego, da fome, né, isso tudo acirrado pela pandemia, né, que levou né, a uma condição, assim, como nós sabemos aqui, vocês abordaram lá no site eu vi, é uma situação dramática, né. E como é que tudo isso vai rebater na escola, né, como vocês sabem, vai rebater, né, na exclusão sistemática das crianças, adolescentes indesejáveis, no aumento da medicalização, né, vai rebater também, no controle dos mecanismos de gestão, democrática, né. Então a gente vai ter aí o aparelhamento de vários conselhos escolares, conselhos tutelares, de audiências públicas, controle de organização de grêmios estudantis. Então nós vamos ter aí vários, né, aí uma ação coordenada e vamos ter uma proposta de militarização de escolas, né. O fenômeno da militarização de escolas, ela não é um fenômeno recente, a militarização de escolas começa a surgir nos anos 90, mas de forma isolada, mas vai ganhar um fôlego, vai ganhar uma força, muito maior quando ele vira, né, um programa aí de governo, com a criação do programa, de escolas cívico-militares do governo Bolsonaro, né. Então nós vamos ter esse essas várias formas, né, desses vários lados aqui do processo de militarização. E tudo isso também, como eu já falei anteriormente, com um forte controle curricular, com processo de perseguição de profissionais de educação, né, de ameaças, de censura e autocensura, de denúncias, né, de estímulo para que as famílias denunciem profissionais de educação. Então, nós vamos ter tudo isso, né, acontecendo e essa atmosfera do medo, da insegurança, né, sobretudo nas escolas, de abordar as questões de diversidade sexual, de gênero, as questões toda a agenda racial, né, aí com também impactos para o debate sobre política, sobre desigualdades, sobre capacitismo e tudo mais, né. Muito a gente vai constatando, né, o crescimento de uma perspectiva muito do controle dos corpos, da sexualidade, né, da imposição da disciplina, de forma a silenciar conflitos, né, eh, então tudo isso acontecendo, né. E acho que você na fala da Beatriz, né, que eu pude ouvir aqui no começo, né, o desafio é como é que de fato a gente avança, né, pra uma educação, que tenha um olhar mais intersetorial, a área educacional é uma área, ainda muito centrípeta, que se pensa muito, pra dentro, com ainda muita dificuldade, de avançar numa perspectiva intersetorial e territorial, né. Então acho que esse é um desafio, mas esse desafio da gente pensar, né, e conseguir construir, uma noção de qualidade em educação que de fato, possibilite a promoção de culturas democráticas, a construção de uma cultura democrática, que sustente um projeto, né, de justiça racial, de gênero, social,
né, ambiental no nosso país. Então acho que a gente tem um grande, desafio, né, porque, as eleições derrotaram, né, Bolsonaro, mas nós sabemos que o bolsonarismo, o fenômeno da extrema direita, ele está aí se reinventando, eh, não só no Brasil, mas em escala global, muito ali ancorado a um, né, a um neoliberalismo, eh, e nós temos um fenômeno que está produzindo subjetividades autoritárias, está em massa, né, está produzindo, né, por meio, das redes sociais, das fake news, né, esse fenômeno é um fenômeno orquestrado, com financiamento de setores interessados no aprofundamento da concentração de renda, né. Ontem mesmo, participei de uma análise de conjuntura da nossa articulação contra o ultraconservadorismo, e do qual participou um especialista na área de redes sociais, e ele falando, né, de como esses grupos, estão financiando a produção, né, e chamou atenção para alguns números na última eleição, dos Estados Unidos, né, a capacidade de produzir 60.000, notícias, fake news, por dia, essa capacidade, com equipes, com produção e tal. Então, nossas democracias são democracias ainda muito frágeis para lidar com esse fenômeno, né, e com essa desigualdade no campo também progressista de poder fazer esse enfrentamento, nessa dimensão, né, dimensão que do outro lado envolve um processo de produção de informação, de desinformação em massa, e um processo de desinformação em massa que também, é em massa, mas também com uma capacidade de produzir mensagens para grupos específicos, reconhecendo perfis específicos e produzindo e adaptando informações e desinformação para perfis diferentes da população. Então, aí tem muito estudo, tem muita, né, planejamento, tem muito investimento sendo feito nessa produção da informação, né, e como é que a gente se contrapõe, né. No ano passado, final do ano passado, saiu um relatório, de uma instituição da Escandinávia, dizendo que 2/3 dos países do mundo, vivem hoje um processo de regressão democrática, 2/3 dos países do mundo. E aí, como é que a gente lida com esse fenômeno, né? E qual é a tarefa da nossa área, das nossas políticas, né, e das nossas políticas educacionais diante dessa ameaça? O que nós estamos falando não é só, né, eh, da educação em si, da garantia do direito à educação, mas nós estamos falando também de que é necessário, mudar, transformar a perspectiva de qualidade educacional que hoje hegemoniza o debate educacional, por uma perspectiva que favoreça o enfrentamento desse fenômeno e a promoção de culturas democráticas, o enfrentamento desse fenômeno que envolve a produção de subjetividades autoritárias, né, em massa. Então, como é que a gente, né, se contrapõe para que nossas democracias não sejam arrastadas aí, né, por esse fenômeno ultraconservador, né. E aí, voltando para essa relação com a política de austeridade, diante, né, de um contexto cada vez mais desigual, a crise do mundo do trabalho, o desemprego, a fragilidade das perspectivas para a juventude, né, a a descartabilidade, né,
das pessoas dentro dessa lógica, né. Então é necessário que a gente pense também, quando a gente fala das nossas políticas sociais e ambiental, sempre, a relação com o debate da economia. Nós, deixamos muito solto nesses anos, inclusive de governo petistas, o debate econômico como uma agenda de especialistas, né. E de fato, nós precisamos, compreender e atuar na perspectiva da aproximação, desse debate, aterrissando no cotidiano da vida, né, porque de fato as implicações são imensas, né, das escolhas econômicas para o conjunto, para o cotidiano da vida, né, para a dignidade da vida, e para as nossas políticas sociais, que acabam tendo que lidar com as consequências dessas escolhas econômicas, que muitas vezes, né, nós somos afastadas, né, desse debate, eh, proposital não, de forma proposital, né. Eh, bom, eu quero falar um pouquinho mais, das características desse fenômeno, eh, sempre pensando essa articulação, né, com também esse debate das escolhas macroeconômicas. Eu tenho até ontem falei isso, né, o governo Lula agora prepara o lançamento, né, a apresentação do novo pacote de regras fiscais, que esse pacote que, substituirá o teto de gastos, né. Então eu entendo que nós precisamos, acompanhar isso de perto, porque conforme a reação das elites a esse pacote, que nós não sabemos ainda o conteúdo, a gente espera que ele de fato, né, sejam regras fiscais, que, fortaleçam as políticas sociais, as políticas de cuidado, as políticas de dignidade, as políticas ambientais. Nós temos essa expectativa e tem muita gente boa ali contribuindo para o desenho desse pacote das regras fiscais, que vai substituir o teto, mas, nós vamos precisar estar muito atentas como, né, a elite vai reagir a esse novo pacote, porque com certeza, conforme a reação, nós vamos ter um acirramento do fenômeno ultraconservador, junto à sociedade, junto às escolas, com a proliferação e a multiplicação de fake news e eh de outras dessa desinformação, desse pânico moral, com o objetivo de, enquadrar o governo, emparedar o governo, né, numa perspectiva aí, defensiva. Então, no meu entendimento, essas coisas caminham muito juntas e precisamos observá-las, de forma articulada, né. O que tem a ver essa destruição e essa concentração de renda, com a precarização cada vez maior das nossas escolas públicas, o crescimento da terceirização, o aumento do número de contratos, a fragilização de direitos trabalhistas, tudo isso corre junto, né, é importante a gente ter isso em mente. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse fenômeno, ultraconservador, esse aspecto transnacional, o movimento, Escola Sem Partido, que está, né, ganhando nova roupagem, ganhando, novas articulações, ele faz parte desse fenômeno, falando da América Latina, né, que nós temos aí na América Hispânica o movimento Conmigos no Temetas, que também é o rebatimento, né, do movimento Escola Sem Partido em vários países da América Hispânica. Nós identificamos várias fake news, parecidíssimas, que são utilizadas nesses vários países e que foram utilizadas na Colômbia para barrar, né, a aprovação, né, do referendo do acordo de paz com as
Farcs, né, as mesmas fake news nas eleições da Costa Rica, no Uruguai, em Peru nem se fala. Então, no Chile, as companheiras do Chile trazem também. Então, tem essa perspectiva, né, aí, e sempre a partir de um discurso de que a família precisa defender suas crianças e adolescentes dessa, dessa atuação, da escola, e aí muito, a partir de um discurso que prega o pânico moral, né, principalmente em relação às questões de gênero e sexualidade, né. A atuação desses grupos tem se centrado no que a gente chama de um triângulo. O discurso desses grupos, se assenta no que a gente tem chamado, em especial, Observatório de Sexualidade e Política, grande parceiro nosso, tem apontado, que é a articulação de um discurso que envolve, né, o ataque às políticas de desigualdades, de enfrentamento das desigualdades, chamadas de políticas comunistas, a defesa, de um discurso anticorrupção, que nós sabemos que não é, né, não tem nenhuma sustentação, e o que dá capilaridade, o que dá bastante capilaridade é o discurso da ideologia de gênero, né. Esse discurso ele escalou a atuação da extrema direita, não só no Brasil, na América Latina, em vários países do mundo. A extrema direita estava buscando se reinventar em vários lugares, e o discurso da ideologia de gênero, que nasce nos anos 90, a partir da atuação do Vaticano nas conferências da ONU, sobretudo, de Beijing e do Cairo, que foram conferências dos direitos da mulher em Beijing, e a Conferência do Cairo sobre População e Desenvolvimento, em 94, 95, esse discurso da ideologia de gênero, que foi criado pela Igreja Católica para desqualificar as conquistas das mulheres da população LGBTQIA+, ele é ressuscitado, ele ganha uma nova roupagem, e pela extrema direita em vários lugares do mundo, e passa a ser coado em vários países, né, e aqui no Brasil também, em países da América Latina também. Até alguns países, como Rafael Correa, no Equador, fazendo alguma concessão, né, a esse discurso também, autoridades que vieram do campo da esquerda. Então, esse discurso, ele vai dar escala para essa extrema direita, né, muito manipulando o medo, né, da sexualidade, né, esse medo da sexualidade, o medo, né, das identidades de gênero e das orientações sexuais que não, da orientação sexual que não a heteronormativa, né, vai ter um discurso contra a população trans muito direcionado, né, então tudo isso vai fazer parte, dessa construção, né, o pânico moral, o sequestro, da infância e adolescência para fins da proteção, o sequestro do discurso da proteção da infância e da adolescência para fins de pânico moral, colocando muito essa ideia da família, né, da família nuclear tradicional que vai proteger aí as suas crianças, seus adolescentes contra a escola, contra, né, a doutrinação, contra todo esse discurso, né, com base em muita manipulação, né. Isso vai estar, aterrissando na discussão da educação domiciliar no Brasil, na militarização de escolas, na ameaça a professoras e professores, né, que tratem qualquer tema ligado à agenda de desigualdade. Mas também vai estar muito articulado a um discurso que vai questionar a política, né, a política como espaço, né, de corrupção, de politicagem e tudo mais, né. Esse movimento ultraconservador, ele vai ter 3 frentes, 3 jeitos de atuar. A primeira delas é a incidência política, é um movimento que no Brasil hoje nós temos mais de 200 projetos de lei em câmaras municipais, propostas por esses movimentos.
esses movimentos, eles não necessariamente, o sucesso para eles é a aprovação desses projetos de lei, mas criar comoção social, porque cada vez que se apresenta um projeto numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, você gera uma comoção nas redes sociais, você cria, né, você causa, né, e isso é o grande barato dessa turma, né. Nós temos levantamentos aí, 2 companheiras nossas realizam esse levantamento sistemático desses projetos, de lei, então esse movimento faz incidência política nos legislativos. Outra frente, de atuação é o aparelhamento das estruturas de Estado, eles foram ocupando espaços, no sistema de justiça, nos ministérios, como a gente já constatou, nas secretarias de educação, né, mas também nos conselhos tutelares, nos conselhos, né, de educação, nos conselhos escolares, tem um projeto de ocupação da institucionalidade que esses movimentos trazem. E por último, é um movimento cultural, um movimento capilar, né, que se alimenta da desinformação, do medo, né, do pânico moral. Bom, eh, eu gostaria agora de falar para vocês um pouco, sobre as brechas, as perspectivas, eh, as contradições, né, dessa construção, né, como tudo isso rebate, né. E aí também dialogando com o meu, doutorado, né, que justamente no meu doutorado, eu vou, eu vou partir da pergunta que eu trabalhei as políticas de diversidade nos governos Lula e Dilma, né, eu vou perguntar o que significa, né, essa construção da diversidade na realidade brasileira, né, como é que se dá a construção dessas políticas de diversidade, né, o que ela significa politicamente neste momento da construção democrática do país, né. E, em primeiro lugar, né, a diversidade, esse grande guarda-chuva chamado diversidade, ele vai acabar se compondo, né, da luta de vários movimentos sociais, de educadoras com as suas experiências nos territórios, que vão abordar diferentes agendas conflitivas, da construção democrática brasileira, né. Então, as agendas raciais, do enfrentamento do racismo, as agendas de gênero e raça, as agendas de escola democrática, as agendas de enfrentamento do capacitismo, né, da diversidade sexual. Então, essa agenda da diversidade, ela vai ganhar força, ela vai ganhar espaço, começa a surgir com mais força nos anos 90. Ela vai ganhar impulso, principalmente com a Conferência de Durban, em 2001, essa conferência contra o racismo, a xenofobia, intolerâncias correlatas, que vai acontecer em Durban, na África do Sul, em 2001. O processo preparatório no Brasil, que foi liderado por mulheres negras, articulou vários sujeitos, de vários movimentos sociais, do campo movimentos LGBTQIA+, feministas, ambientalistas, o movimento de inclusão de pessoas com deficiência, né. Durban vai significar esse momento de articulação, né, de várias dessas forças, que vai depois também repercutir numa agenda muito propositiva para o governo Lula, da qual terá destaque a construção da Secretaria de Diversidade, juntando 9 agendas, né, dentro do Ministério da Educação e tentando justamente a partir dentro do MEC, disputar a noção de qualidade educacional. É importante dizer que o governo Lula, ele não vai, fazer um questionamento mais profundo à noção de qualidade educacional que virá dos governos Fernando Henrique Cardoso, do ponto de vista dos sistemas de avaliação da educação básica, muito centrados em indicadores, né, indicadores referenciados em matemática, leituras, os grandes sistemas de avaliação de larga escala. O governo Lula não vai se contrapor a essa perspectiva, mas vai, ao mesmo tempo,
abrir espaço para a proliferação dessas políticas da diversidade. O que eu analiso, né, vários aspectos, a tese virou esse livro aqui depois, que foi, tem a introdução da professora Nilma Lino Gomes. O que eu vou mostrar nesse estudo é que as políticas, de diversidade, elas vão se desenvolver, vão crescer, mas depois, no crescimento dessa extrema direita, elas vão sendo atacadas, né, a extrema direita vai priorizar o ataque a essas políticas no plano nacional, e aí eu vou abordando os ataques, né. Essa discussão da diversidade, ela vai ser um espaço de proteção, muitas vezes nesse guarda-chuva protetor, mas também vai ser um espaço de conflito entre as próprias diferenças, que vão compor esse guarda-chuva da diversidade, né. E vai também ser usada a agenda da diversidade, muitas vezes, tanto pelo governo como por outros agentes, como forma de diluir a conflitividade de várias agendas, em especial a agenda racial. O país tem um histórico, né, racista, que aí eu vou abordar de forma mais profunda em vários trabalhos, um deles é um texto que eu passei para vocês, que é o lugar dos sujeitos brancos na luta antirracista. O Brasil, ele vai, ele a nomeação do racismo, o enfrentamento do racismo sempre, né, por conta da democracia racial, sempre foi algo muito diluído, e muitas vezes nos anos 2000 a gente vai e até hoje, ver, perceber o uso da diversidade, o discurso da diversidade muitas vezes usado para, não visibilizar o problema racial, então como forma de diluir o conflito racial no país. Então, esse meu estudo vai justamente mostrar que a diversidade, ela pode ser usada como potência, né, quando ela agrega vários movimentos sociais, várias diferenças que questionam a normatividade, questionam o que é considerado padrão, o que é considerado universal, questionam o aluno ideal que referencia o desenho das políticas educacionais, que referenciam a atuação de muitas escolas, porque existe um aluno ideal ainda que está ali, um aluno branco, de uma família nuclear, de uma classe média, né, que está ali, como referência para a formulação das políticas educacionais. E esses movimentos todos agregados em torno da ideia da diversidade, vão questionar, vão para cima, dizer que as políticas educacionais, elas devem ser formuladas, reconhecendo a diversidade brasileira e a desigualdade imensa brasileira, e que é necessário desconstruir essa ideia desse aluno ideal, né, para que as escolas consigam e a política educacional consiga olhar de frente quem são os sujeitos concretos, que país é esse concretamente, quem são as crianças e adolescentes e as famílias desse país profundamente desigual, perversamente desigual, né. E então, a diversidade, ela pode ser potência nessa aliança, né, e foi usada ao longo, né, para isso, para somar força política, eh, mas ela também pode ser armadilha, pode ser diluição, quando vira o elogio da diferença, o elogio da diversidade, desconectada do reconhecimento da desigualdade, né. Então aquela coisa: "Ai, nós somos diversos, país lindo, diverso", né, mas sem encarar as dores, os sofrimentos, os conflitos que envolvem, essa desigualdade imensa, né. Então, ao longo desse meu trabalho, eu vou contando como as políticas foram sendo estruturadas e também os ataques, inclusive o fogo amigo dentro da esquerda, que ainda também tem a classe social, né, muitas vezes como única referência, então entendendo as agendas de gênero, raça, sexualidade, como, né, como divisores da luta maior, então a gente avançou,
mas, ainda não avançamos tanto, né. Avançamos por conta da luta dos movimentos, há setores de esquerda mais tradicional que se abriram mais, mas a gente ainda tem uma construção grande a ser feita nesse sentido, né, de entender que não é possível a transformação mais profunda do país se a gente não tiver uma perspectiva interseccional, esse conceito que é forjado na luta das mulheres negras por intelectuais negras e que representa, né, olhar o fenômeno da multidiscriminação nos corpos concretos, né, no cotidiano da vida as coisas não estão partidas, como nós sabemos, elas estão articuladas, mas não só a multidiscriminação, o sofrimento, mas também a potência, né, a potência que também está colocada nos sujeitos. Então, eu acho que alguém levantou a mão, já vou, também concluindo, mas o fenômeno, então o que eu vou, tentar trabalhar, né, no doutorado é perceber o discurso da diversidade, ele pode ser uma resposta no campo das políticas para o desafio da interseccionalidade, né, e quando a gente fala em interseccionalidade, está falando também de território, de intersetorialidade, né, então sempre, né, porque também eu vejo uma adesão discursiva, muitas vezes, ao discurso de gênero e raça, mas quando você vai pegar os instrumentos, a abordagem, continua sendo tradicional, né, do entendimento dos problemas e da forma de, formular soluções, né. Então, quando a gente fala de interseccionalidade, estamos falando de território, de intersetorialidade, de integralidade, de pensar, né, a mandala dos direitos humanos de forma mais, né, e temos que falar no centro de tudo isso de participação, gestão democrática, de fortalecimento de democracia, né, a gente não faz transformação profunda sem pensar, né, esses processos de forma articulada. E por último, se vocês me permitirem, só queria falar dessa pesquisa que a gente fez com o Datafolha. Tudo bem para vocês só mais 5 minutos? Ó, me falem também se ficar Sim. excessivo, tá? Se excessivo, vocês me falem Tá também, tá? excelente, professora, pode continuar. Nessa pesquisa que nós fizemos, o ano passado, Ação Educativa, o SEMPEC, em articulação com a nossa, né, em aliança com a nossa articulação contra o ultraconservadorismo, qual era a nossa busca, inclusive emocional? Era tentar compreender quais são as brechas, quais são as possibilidades, né, junto à população para compreender, para retomar uma agenda pró-direitos, pró-culturas democráticas, né, nas escolas, nas políticas educacionais, né. E aí nós fizemos uma pesquisa, que está disponível no nosso site da Ação Educativa, Gênero e Educação, vocês podem encontrar todos os materiais da pesquisa lá. Essa pesquisa teve, 2 etapas, uma etapa qualitativa e uma etapa quantitativa. Na qualitativa, nós trabalhamos com uma equipe chamada Plano CDE, é uma equipe de gente da etnografia, que trabalha com uma metodologia chamada Tríade. Essa metodologia é uma metodologia muito bacana, porque ela junta 3 pessoas que se conhecem e você lança um roteiro lá no meio dessas pessoas. Por que é bacana essa metodologia? Porque quando você bota 3 pessoas que se conhecem, que são amigas, né, elas falam aquilo que realmente pensam. Porque muitas vezes quando a gente vai fazer pesquisa, né, tem aquela coisa da relação com o pesquisador, muitas vezes você fala aquilo que o pesquisador, a pesquisadora quer ouvir, né, você tem vergonha de falar algumas coisas, né. Na tríade, né, as pessoas abrem o coração e falam aquilo que pensa, né. Então essa metodologia foi usada, fizemos, né, 42 tríades, né, a etapa qualitativa,
nós buscamos, focamos na turma que eu chamo da turma do meio, que é a turma nem a ultraconservadora nem a progressista, é a turma do meio, que é a maior parte da população e nas escolas, a maior parte da população é a turma do meio. Então nós focamos no que a gente chama de perfil médio conservador, as tríades, né. E foi algo muito importante, foi muito legal a realização dessas tríades. E realizamos a etapa quantitativa, que aí foi com o Instituto Datafolha, com o financiamento do Fundo Malala, e em parceria com o Centro, de Estudos em Opinião Pública da Unicamp, né. Nós fizemos essa etapa quantitativa. E essa pesquisa, a quantitativa, vocês vão ter depois isso lá no o relatório e tal, para quem quiser entrar, mas a pesquisa qualitativa, né, porque nós estamos querendo ver brechas, né, sacar por onde vai. Primeiro, como um todo, a pesquisa vai revelar, gente, que a população não é tão conservadora como os ultraconservadores gostam de alardear, porque o movimento ultraconservador, ele gosta de martelar na nossa cabeça que tá tudo dominado, que a população tá, né, tá totalmente sintonizada com a agenda ultraconservadora. E o que a gente pôde perceber, né, que não, que a população ela é mais progressista do que a gente imaginava, né. Eh, que há espaços para a gente avançar, né, nessa disputa, aí, com esses grupos, né. Na etapa qualitativa, foram 3 grandes características que saíram, né, eh, uma nesse perfil, né, uma nostalgia do passado, né, essa nostalgia do passado é a nostalgia de um passado onde as coisas eram melhores, esse é algo que está muito no imaginário dessa população que também, lembrando a nossa parte inicial, uma população muito, eh muito, como é que fala? Muito massacrada, né, pela destruição das políticas sociais, pela falta de emprego, em condições, né, então, uma população que fala de um passado, mesmo que ele não tenha vivido, mas talvez um passado, estamos falando de imaginário, né, um passado onde as coisas estavam melhores, né. Uma segunda característica é um libertarianismo, conservador, essa característica, esse libertarianismo, essa ideia de que é uma perspectiva bem individualista, de resolução dos problemas, né, assim, que não tem como cada e que precisa que as pessoas precisam ter liberdades, liberdade inclusive, pra cometer discriminação, pra na época da pandemia, para não usar máscara, tem que ter liberdade e que, os progressistas atrapalham essa liberdade, o Estado atrapalha essa liberdade, e muito, ancorada no discurso empreendedor, que é necessário e muito competitivo, né, isso é uma e uma terceira característica muito destacada é esse sentimento, de abandono, se sentir abandonado e de que você é descartável, que você pode, para aqueles que chegaram numa classe média baixa, que eles podem voltar rapidamente para uma condição de pobreza e pobreza extrema. Então esse sentimento tudo de muita insegurança, de que você é descartável, né, e de um sentimento de abandono, né, de que, eh e essas são características importantes, e depois tem todo o debate como isso chega nas escolas e tal, né. Mas aí, costurando essa etapa quali com a quanti, na quanti, então, a gente elaborou primeiro a quali para entender melhor, e a quanti, nós fizemos um questionário de 20 perguntas
muito focada também em captar essas brechas, né. E na Quant, o que a gente percebeu é que a população, né, também as brechas vão estar no estudo Qualy, é que eu estou sintetizando aqui, mas, o que a gente percebeu, que a população, a maior parte da população aprova, cotas raciais, 54%, 80% da população, se posiciona contrário à educação domiciliar, ao direito das famílias tirarem as crianças das escolas. Então isso é muito importante para nós, porque a educação domiciliar, né, ela tem um movimento de desescolarização muito a partir do discurso de que as famílias têm que ter o direito de, selecionar os conteúdos que as crianças podem aprender e somente os conteúdos vinculados às doutrinas religiosas e políticas das respectivas famílias as crianças devem ter acesso. Então muito legal essa, né, 80% da população contrária. Com relação a população entende que é fundamental discutir a questão racial nas escolas, que deve-se, garantir, né, o respeito às religiões de matriz às pessoas adeptas de religiões de matriz africana na escola e também as pessoas que não professam religião, né. A maior parte da população defende que se aborde educação sexual nas escolas, a maior parte entende, que não está preparado para abordar esse tema e que a escola estaria mais preparada, que é necessário discutir violência contra a mulher nas escolas, que é necessário discutir a divisão do trabalho doméstico nas escolas, que é necessário discutir, o direito a viver plenamente a sexualidade, inclusive da população LGBTQIA+. Então, vários aspectos ali mostra. Aí, o desafio, né, quando perguntado sobre política na escola, desculpa gente, 53% da população, se não me engano, 50 e pouquinho, diz que os professores devem evitar falar sobre política na escola. Mas aí a gente perguntou: "Você acha que a escola deve abordar as desigualdades, deve discutir com os alunos as desigualdades brasileiras?" Aí vai para 92%. Que a escola deve abordar a discussão sobre direitos? Vai para 90 e pouco. Ou seja, a população não quer que discuta política, mas quer que discuta desigualdade, direitos, discriminação racial, enfrentamento da violência contra as mulheres, ou seja, temas que são políticos. O que isso revela é que a ideia de política que foi tão massacrada nesses últimos anos, ela está muito vinculada à ideia de politicagem, de corrupção, que política é algo, né, muito ruim, e que um dos nossos desafios é justamente retomar a ideia da política como algo que esteja comprometido com o bem comum, com a nossa capacidade de cooperação, de construir soluções, de colaborativas, de cooperação, quando a gente opta pela política, por construções negociadas inclusive de resolver conflitos, a gente abdica da violência, né. Então essa relação política e violência, né. Então tem um desafio para nós da escola, que é retomar o sentido da política, ressignificá-la, né, numa outra perspectiva. Então, para terminar, um achado também muito legal da pesquisa, é um achado, que quando você solta o discurso, né, eh, e a gente viveu isso nas tríades, gênero, sexualidade, grande parte: "Não, não quero, isso é muito ruim, isso vai erotizar, sexualizar as crianças, vai fazer que a minha criança pequena vire uma pessoa LGBTQIA+." Há também muito o entendimento que a orientação sexual e a identidade de gênero é uma escolha. Então isso é algo que a gente precisa trabalhar, que não constitui uma escolha, né, ou escolha no sentido, né, de que, tem um leque, vou fazer opção aqui, a escola vai os profissionais da educação eh, por isso vão estimular que a criança seja uma criança LGBTQIA+. Não se trata de uma escolha, né, então há um entendimento
que está aí massificado e que essa desinformação, né, e por isso colocada que os professores e professoras são estimuladores, né, então tem aí. Mas uma coisa que fundamental que eu ia falar para vocês é o seguinte da pesquisa, que ela quando a gente fala, muitas vezes a reação é assim, mas depois, na tríade, a gente colocou alguns casos concretos. Então, uma notícia, um caso real de uma garota, uma menina de 10 anos, que participou de uma oficina na escola sobre gênero e sexualidade, e a partir dessa oficina, a menina conseguiu denunciar um caso de abuso sexual que ela vivia anos ali com uma pessoa da família. Aí quando você joga isso na tríade, aí as pessoas: ah, tá". Aí começa: "Não, isso eu acho fundamental, tem que discutir isso na escola, porque tem", né, aí começa um movimento. Então, o que a pesquisa mostra, e as perguntas da forma como a gente perguntou no Datafolha, aterrissando o debate de gênero, o que que é falar gênero e sexualidade no cotidiano, o que isso repercute, né. Quando você quando você aterrissa na vivência, aí a posição muda, completamente. Então isso traz um desafio para nós, e para nós que também acreditamos muito na educação popular, que é essa conexão com o cotidiano, né. Muitas vezes o discurso ele esfarela, esse discurso ultraconservador, ele autoritário, né, que quer, justamente, enquadrar, perseguir qualquer diferença que vá longe do modelo, né, aí heteronormativo, né, do modelo da branquitude e tudo mais, cis e tal. Quando você, concretiza, traz, né, para a vivência cotidiana, inclusive para o mundo dos afetos, isso é minha experiência própria com escola, quando você traz, isso vai esfarelando e as pessoas você vai abrindo portas para um diálogo com uma outra qualidade, com outro sentido, né. Então acho que aí, a pesquisa traz essa nossa esperança, né, e que não está tudo dominado, que tem espaço sim, que essas agendas, inclusive para a gente conseguir enfrentar esses grupos da extrema direita, nós precisamos falar de gênero, raça, sexualidade na escola, porque eles manipulam isso numa perspectiva antidemocrática. Então nós precisamos não correr dessa conversa, que é o que a gente tentou sempre influenciar o debate eleitoral, mas de enfrentar essa conversa, inclusive em aliança com setores religiosos progressistas. Inclusive fizemos um vídeo com várias mulheres e lideranças religiosas de várias religiões, falando por que é importante abordar gênero e sexualidade. Então, há ali também muitas mulheres, muitas, pessoas, comprometidas com esse debate também dentro das religiões, que também estão fazendo disputas internas, e a religiosidade é uma agenda importante para nós compreender as implicações subjetivas, as implicações mais, macro, né, aí nas escolas da agenda da religiosidade, né, sobretudo também os seus impactos nessa mobilização dos afetos, né, dos afetos produtivos, dos afetos também, que produzem tanto potência, esperança, democracia, como também daquela mobilização de afetos que produzem autoritarismo, violência, intolerâncias, racismos e desigualdades. Bom, gente, falei demais, eh, fico por aqui para a gente poder interagir.